vocês vão perceber a importância que tem da gente ter uma visão estratégica, inclusive para a gente começar na estética. Ela é muito importante, principalmente no começo. Porque dependendo do passo que você dá, você pode travar. Então, hoje a gente vai falar como orquestrar uma transição segura sem prejuízo. É importante a gente não ter prejuízo, ou evitar, ou minimizar os prejuízos, né? Porque às vezes a gente vai com uma... a gente vai com uma sede ao pote, né? E a gente não entende muito bem o porquê que não deu certo lá na frente. Então, o meu trabalho aqui é te chamar a atenção para isso. E a jornada ela serve para isso. É uma trajetória para te mostrar como que os profissionais de estética, profissionais de saúde da estética, podem ganhar R$ 10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, sem saber exatamente por qual procedimento começar, ou então o protocolo. Isso é importante. A Alvanice, e ela está perguntando aqui, para quem que é o curso? Gente, eu vi essa pergunta algumas vezes aqui, durante o dia de hoje, aliás, o dia de hoje, né, a gente teve várias informações. Mas é assim, ó, para quem que é esse curso? Para todos os profissionais de saúde. Mas não, é para todo mundo. Nesse momento aqui, não tem distinção para ninguém, para nenhum profissional. Farmacêutico, biomédico, esteticista, enfermeiro, biólogo, fisioterapeuta, não tem. Aqui, todos são muito bem-vindos. Tem até a nossa amiga aqui que ela está falando assim, eu posso participar da jornada, mesmo eu sendo micropigmentadora? Vale a pena, sabe por quê? Por mais que você não possa trabalhar com seringa, agulhas e produtos, que é o que a gente está propondo aqui, mas você vai ver uma parte estratégica que vai te ajudar no seu dia a dia. Então, é um conteúdo que vai te agregar, entendeu? Então, é importante sim. Então, essa nossa jornada são para todos os profissionais, os que têm pós-graduação, os que não têm, vale para todo mundo, tá? Porque aqui, gente, a gente ensina o profissional, né? Aí, principalmente os profissionais de saúde, a ganharem R$ 10.000 por mês com procedimentos estéticos, trabalhando apenas 12 horas por semana, mesmo que esteja começando do absoluto zero, ou não saiba de qual procedimento utilizar, porque a gente, inclusive, ensina o procedimento, né? Então, é assim, né, do que faz parte isso, Nilson? Isso é parte da minha metodologia. Minha metodologia chama Estética Clínica Seu Negócio, onde eu ensino para os meus alunos, aquelas pessoas que se inscrevem no método Estética Clínica Seu Negócio, a trabalhar a porção estratégica e a técnica, de forma que isso junto a gente entregue para os nossos clientes qualidade, né? E também o faturamento que todo mundo precisa, né? Então a gente precisa disso. Você deve, porque tem informações que vai te ajudar, sim. Pode participar, não tem restrição, não. Atuar, que você precisa seguir a legislação para atuar, né? É diferente de poder participar, que um curso livre ele é aberto para todos, certo? Então, olha, aqui, como orquestrar uma transição segura sem prejuízo? Olha só, gente. Outro dia eu estava até conversando com o Ítalo, que acabou de entrar aqui, meu filho, a gente trabalha junto nesse projeto aqui, se dedica muito por isso, e a gente estava conversando, né, que é claro que a gente entende que o procedimento que mais alavanca o faturamento numa clínica é a toxina, e até o Ítalo brincou, nem só de toxina viverá o profissional da estética. E é verdade, porque a gente precisa ter alternativas. Mas não dá para abrir mão, por exemplo, de uma transição segura. O que é uma transição segura? Aquele espaço que você
vai sair da onde você está. Como assim? Eu saí de onde eu estou? Porque, na verdade, quando a pessoa quer fazer uma transição, ela vai mudar de um lugar para outro. Né? Ela quer mudar de um lugar para outro. Então, o que ela faz? Ela vai sair, por exemplo, do hospital que ela trabalha, da drogaria, né, da clínica funcional, ela vai sair de um laboratório de análises clínicas, ela vai sair de um desses lugares para atuar na estética. E tem pessoas que já estão atuando na estética, mas que querem dar um plus. Mas essa transição para o seu próprio negócio, ela precisa ser trabalhada. E trabalhada de forma que você nunca abra mão daquilo que te sustenta. Então, a primeira lição de casa é essa. Você vai fazer uma transição e a sua segurança está na área que você atua agora para você ir migrando gradativamente. É isso que eu vou explicar para vocês hoje, né? Por quê? Para você atuar na estética, é importante você saber as técnicas, é fundamental, é indispensável você fazer as técnicas. Mas a gente parte do princípio que a técnica ela é uma área de afinidade do profissional de saúde. A técnica é uma. Eu vou até falar um pouquinho mais para frente disso com vocês. A técnica é familiar, eu acho que assim fica claro. Ela é familiar para o profissional de saúde. Então, quando a gente fala de seringa, agulha, produto, fala assim, putz, seringa eu conheço, agulha eu conheço, o produto aqui também não é difícil de assimilar como profissional de saúde. Mas e a estratégia? Como que você vai transformar esse seu sonho em realidade? Então, você precisa de uma estratégia. E a estratégia envolve como que você vai fazer para realizar isso de forma segura, como que eu vou ir para um estabelecimento, se eu vou abrir direto a minha clínica ou não, quanto de dinheiro que eu vou precisar, quais as burocracias que eu vou ter que enfrentar. Então, tudo isso faz parte de uma transição segura. E você lembrando que o profissional, ele precisa ser habilitado, né? Ele precisa ser habilitado e também capacitado para atuar nesse segmento, tá? Então você precisa dessas duas coisas. Habilitação, eu falo que é assim, olha, ela acontece como acontece a habilitação de um carro. Você vai para a autoescola, faz sua matrícula, estuda os conceitos, faz uma prova, aprovado, você vai lá, faz a prova de volante, mas quando você vai para a rua, você fala assim, putz, será que eu sei dirigir? E aí você começa habilitado, você começa a dirigir, daqui a pouco você pega o jeito do negócio. E aí o que acontece? Você vai dirigir para tudo quanto é lugar, pega qualquer estrada, vai bem, tudo bem, obrigado. E aí você está capacitado para dirigir para qualquer parte do país que você quiser, ou até fora do país, né? Então essas duas coisas precisam estar claras. Habilitação, mas na minha pós-graduação não aprendi nada. Mas você precisa ser habilitado. Talvez na autoescola você não aprenda a dirigir do jeito que você gostaria, mas a autoescola te habilita para que você tenha sua CNH para poder sair no trânsito. Se o guarda te parar, você fala assim, ó, tá aqui minha carteira. Mas você não está dirigindo direito. Tudo bem, mas eu tenho minha carteira, posso estar dirigindo. Vou tomar mais cuidado daqui para frente, entendeu? Então isso te dá uma legalidade que a gente não pode abrir mão, né? E a gente também não pode abrir mão de uma instituição que seja reconhecida pelo MEC. A gente precisa ter essa sensibilidade no momento de avaliar. Uma transição, ela diz muito a respeito da habilitação e da capacitação do profissional para exercer e ter um estabelecimento. Claro, gente, que é o sonho de todo profissional, da maioria do profissional, o sonho dele é ter o seu próprio negócio. Melhorou o áudio agora? Estão me ouvindo bem?
Então, o sonho dele é ter seu próprio negócio. E eu digo que também isso é uma característica do profissional da estética, tá? É, o profissional da estética ele tem que ter uma veia empreendedora, não é? O profissional da estética ele precisa ter uma veia criativa, ele precisa é, querer mais. Isso é uma característica do profissional da estética, né? Mas ele tem que equilibrar isso com as possibilidades e com aquilo que é racional. Então, essa é uma diferença. Que muitas vezes a gente não estudou para isso. Então, aí quando a pessoa fala assim, eu quero montar minha própria clínica. Ela fala assim, tá, é, vamos conversar aqui a respeito disso. Como que é esse montar a minha própria clínica? É isso que eu quero saber de você. Quanto que você acha que você vai investir numa clínica? Eu vou te falar pela minha experiência, né? Na minha experiência, eu gastei mais de 100 mil reais e mais 5 mil todo mês para fazer a manutenção, pagar aluguel, luz, telefone, internet, a publicidade do meu negócio, tudo sozinho e totalmente desconhecido para o público que eu queria atingir. E isso traz para nós uma sensação de frustração, né? Fica parecendo que você é incompetente, fica parecendo que você fez a escolha errada, fica parecendo que nada que você faz dá certo. E o caminho não é esse. Na verdade, assim, eu gostaria de ter tido esse conhecimento que eu estou passando para vocês agora, eu gostaria de ter tido isso há 6, 7 anos atrás, quando eu estava montando lá minha clínica. Por quê? Conhecimento técnico eu tinha, facilidade para aprender novos procedimentos técnicos eu também tinha, afinal de contas eu já era farmacêutico, sou farmacêutico há 26 anos, vai fazer 27. Toda a parte técnica, assim, estrutura, por exemplo, burocracia, vigilância sanitária, conselho, essas coisas não era coisa que me assustava, porque eu durante muito tempo fui consultor, e consultor lida com essas coisas diariamente, então não era dificuldade. Mas o que, que eu pensava? De fazer só um determinado tipo de procedimento, e isso criou uma barreira entre eu e os meus clientes. Então eu passei muito tempo patinando, e eu precisei aprender com as minhas dificuldades a como lidar com essa situação. E quando que o negócio começou a virar? Quando algumas colegas viraram e falaram assim, bom, você dá curso também? Vamos dar curso em tal lugar? E foi, demos um curso num lugar, demos um curso em outro lugar. E daqui a pouco começou as modelos, que eram dos cursos, elas queriam ser atendidas. E essas pessoas que estavam comigo naquela época perceberam a oportunidade da gente fazer um atendimento mensal, um atendimento quinzenal, e aí nós fizemos ali um, um acordo, então elas faziam, eu sabia a técnica que precisava usar, elas faziam uma agenda para mim, e, e elas ganhavam por isso, e elas faziam o atendimento, arrumavam o lugar para eu atender. Foi aí que nasceu a ideia da sublocação, e falei assim, putz, se eu tivesse aprendido isso antes de ter a minha clínica, teria economizado muito dinheiro e tinha ganho mais dinheiro, porque depois de ter gasto tudo isso, que eu fui descobrir a estratégia da sublocação. E aí eu comecei, eu ia uma vez por mês no Rio, eu ia uma vez por mês em Santos. No Rio chegaram situações, chegaram ocasiões da gente atender ali 50 pessoas fazendo procedimentos de toxina botulínica, né? Em 2 dias de atendimento. Por quê? Eu tinha o conhecimento, as pessoas que trabalhavam na equipe, que ganhavam também por isso, porque numa parceria você tem que compartilhar o lucro, elas ganhavam também para isso, elas tinham facilidade de trazer o público e conhecer o público daquela região. Então, isso foi o que me deu o estalo. Eu falei assim, bom,
O modelo ideal é a sublocação. Eu fiz isso durante, eu acho que uns 3 anos. Eu ficava indo para o Rio, para Santos e tal. Então, aquilo que faltava na minha clínica, aí eu completava com a sublocação. Então, aí eu passei a ganhar dinheiro com o negócio. E eu falei, puxa, se um dia eu for ensinar alguma coisa para alguém, eu quero ensinar isso. Eu quero ensinar as pessoas a ganharem mais dinheiro sofrendo menos. Colocar aquilo que elas aprendem na faculdade na prática e por isso ganharem mais. Foi aí que eu desenvolvi o meu método Estética Clínica Seu Negócio, que eu ensino o profissional de saúde a ganhar R$ 10.000 por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana. Mas, Nilson, no que você se baseia para falar que dá para fazer isso? Porque eu faço isso. Eu trabalho com outras coisas, não é? E na minha clínica de estética, eu me dedico 12 horas por semana, não mais do que isso. E o resto do tempo fica fechado. Desculpa. Fica fechada, né? Hoje em dia ela fica fechada, compensa mais para mim. Então, e com o que você faz isso tudo? Hoje em dia eu uso seringa, agulha e produto, não mais nada do que isso. E o mais interessante é que quando você usa seringa, agulha e produto, você escala o resultado que você quer, partindo de um valor pequeno. Então, olha, a gente aqui já estou falando faz tempo, né? Então eu vou te falar uma coisa. O que é importante para você fazer uma transição segura? Manter o seu emprego. Achar um lugar devidamente licenciado. O que é um lugar devidamente licenciado? Um lugar que já tenha alvará da vigilância sanitária e que tenha um espaço separado para você atuar sozinho. Como assim, professor? É uma sala para você. Então, se você vai lá uma vez por semana, 2 vezes, 4 horas, 5 horas, aquele espaço precisa estar separado para você. Até que você divida ele com outra pessoa, mas não ao mesmo tempo que não dá. E aquela pessoa que é dona do estabelecimento, ela precisa já ter uma clientela. Por que ela precisa ter uma clientela? Ela precisa ter uma clientela para te indicar. Porque você vai ali para aquele espaço, você não vai pagar aluguel, você não vai pagar telefone, você não vai pagar internet, você não vai pagar nada disso. Mas para ser bom isso, para a pessoa que está te cedendo, você precisa dar o retorno. E o retorno você vai dar só se você atender. Então, a pessoa te traz os clientes, você atende, tira o produto que você gastou, o que sobrou de lucro, aí uma porcentagem fica para o estabelecimento, outra porcentagem para você. E veja, você conseguiu estrutura dos R$ 100.000 que eu investi inicialmente. Quanto que você está investindo? Nada. Talvez algum tempo para convencer o dono do estabelecimento a te dar essa oportunidade. Quanto que você vai gastar com as mídias sociais? Com muito pouco você consegue investir. Dá para começar, por exemplo, com R$ 50 nas mídias sociais para divulgar da forma correta. Forma correta, na minha opinião, é sem antes e depois, e sim, ensinando o seu cliente a forma que ele deve entender que aquele procedimento é bom para ele. E aí você vai fazer o que você sabe. Você sabe a técnica, ou então você está aprendendo a técnica, ou você está começando a ter experiência na técnica, você vai fazer isso com cuidado, não é? Então, isso é demais de importante para você. E o interessante de um iniciante, sabe o que é interessante de um iniciante? É que é o seguinte, que você pode, na verdade, começar sem saber qual é o protocolo que você precisa usar. Você pode começar do absoluto zero. Nilson, mas por que você fala isso? Porque é simples. Por exemplo, você tem afinidade pelo assunto. Você conhece seringa, agulha e as vias convencionais de aplicação. Você foi lá se habilitar, então você teve um embasamento teórico e um pouquinho da prática. Aí o que é? É você estar com a habilitação na mão e você conseguir passo a passo ir aprimorando seus conhecimentos. Então, se você começar simplesmente reproduzindo os protocolos que você aprendeu,
seja comigo, seja na pós-graduação, já é um bom começo, porque você vai ter ali autonomia e segurança. O que é autonomia? Você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo, e você sabe que aquilo já foi feito e que foi bacana. Então, isso é importante. E sem fazer um investimento no escuro. E depois que você faz um ciclo de sublocação, que ele dura 1 ano, 2 anos, você vai saber qual época do ano que você tem mais cliente, qual época do ano que você tem menos cliente, qual época do ano que vão procurar mais procedimentos faciais, qual época do ano que vão procurar mais procedimentos corporais, não é? Qual época do ano que você pode tirar férias que vai te comprometer menos, entendeu? Como que você vai organizar a sua agenda para não ficar disponível o tempo todo? Então, essas coisas você vai aprendendo no dia a dia. E com a experiência, você vai perceber, vai falar assim, bom, essa gordura aqui de 3 centímetros, uma prega de 3 centímetros, eu posso tratar com essa substância, eu posso tratar com aquela, e assim você vai no dia a dia, na prática do dia a dia, com o conhecimento que você vai agregando, você vai descobrindo qual é o caminho que você tem que trilhar. Porque eu estou para te dizer que é o seguinte: cada profissional, apesar de ter uma técnica de referência, cada profissional se aprimora e se desenvolve de acordo com as necessidades dos seus clientes. Porque, por exemplo, os meus clientes não são os mesmos clientes que você vai atender, entendeu? Mas você tem que ter uma linha de raciocínio que ela te dê autonomia e segurança, para você não depender de ninguém ficar te falando assim, olha, você precisa usar essa substância, ou você precisa fazer assim. É isso que eu gosto de reforçar no meu método. Você vai ter estratégia para montar o seu negócio, para administrar o seu negócio, para você prosperar com o seu negócio, e você vai ter o conhecimento técnico e protocolos para você montar a estratégia que você precisa. E assim você vai construir a sua jornada para ganhar 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, mesmo que você esteja começando do absoluto zero ou que não saiba qual procedimento utilizar. É por isso que a gente está fazendo essa live de aquecimento, para te chamar a atenção disso. Muita gente tem medo desse início. Então, o meu trabalho aqui é te deixar claro o seguinte: olha, vale a pena e o caminho é esse. É uma informação que não me deram e eu estou te dando aqui. Então, é assim. No começo até pensei, falei, vou ensinar isso para as pessoas e eu vou transformá-las em meus concorrentes. Na verdade, o que falou mais alto foi que eu sou professor, mais de 20 anos, tenho aula em faculdade, pós-graduação, cursos livres, né? Cursos livres e tal, e o meu grande ofício sempre foi ensinar, sempre foi, como diz o Clóvis Barros, é a natureza de um ensinador, né? Eu me identifiquei no dia que eu ouvi ele falar isso. É a natureza de um ensinador, é você ter a satisfação de contribuir com alguém através das experiências, né? Então, isso é indispensável para o profissional. E o profissional precisa ter lucidez. Para ele ter lucidez, ele tem que ter informação. Quando ele tem informação, ele tem autonomia. Ele escolhe o que ele vai fazer. Ele não está fazendo o que alguém está falando para ele simplesmente reproduzir. Ele pode até reproduzir, mas ele sabe o passo a passo que ele está fazendo. Então, isso faz com que o profissional tenha autonomia. Ele que escolhe. Ele que escolhe, tá? E a segurança vem de você ter os princípios de profissional de saúde, por exemplo, saber quais são as vias de administração clássica, você saber dos volumes, isso é coisa que qualquer profissional de saúde sabe. E quando você transporta isso para a estética, você saber qual que é seu limite, aonde que você não vai colocar a sua mão, aonde você vai parar para não entrar em conflito com outras situações, ou até mesmo para você não ser negligente na sua atuação.
Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Se você pegar, por exemplo, o Dr. Bumbum, ele estava usando uma substância que era ilegal, ilícita. Uma substância? Não. Na substância que ele estava utilizando tinha registro no Ministério da Saúde, tinha uma indicação de uso, mas qual foi o problema? O problema foi o famigerado excesso, que as pessoas gostam do excesso. Vê que teve um pouquinho de resultado, quer exagerar para ter um resultado exageradamente bom. E geralmente isso não acaba bem. E vocês viram que no caso dele não acabou bem mesmo. Pessoas morreram, outras pessoas ficaram mutiladas, e ele perdeu lá o seu registro de profissional de saúde. Ah, mas foi um não médico, como eles dizem por aí? Não, foi um médico. Teoricamente, ele tinha habilidade, capacidade para exercer aquilo, mas ele subestimou o organismo humano e o organismo humano não se subestima. E estética é saúde, sim. Estética não é um simples e vulgar embelezamento. Estética é saúde. Então, o que a gente faz aqui? A gente fala para vocês o seguinte, olha, nós estamos fazendo essa live de aquecimento, nós estamos estimulando você, sim, a atuar no segmento de estética. Nós estamos estimulando você, sim, não ter um salário pequeno, né? Porque muitas vezes os profissionais da saúde aí ficam brigando por um piso. A gente não precisa ficar correndo atrás de piso se a gente souber trabalhar na estética. E a gente precisa também ter uma diretriz, um passo a passo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando minha experiência à prova na mão de vocês. Nilson, como que você está fazendo isso? Com essa sequência de lives que eu estou disponibilizando para vocês. E o link para inscrição tá aí, ó, o Ítalo já colocou no Facebook, no YouTube. Vai aparecer aqui no Instagram daqui a pouquinho. Você pode se inscrever. Quem está no Instagram pode ir lá na minha bio, você vai encontrar um link, né? Você vai encontrar um link de inscrição. E aí você vai se inscrever para a Jornada da Estética Avançada que Lucra, que vai acontecer de 2 a 6 de agosto, semana que vem, totalmente online, totalmente gratuita. É só você clicar, se inscrever e participar. E aí você vai ter uma ideia nítida de como você pode traçar a trajetória para ganhar 10 mil reais por mês com procedimentos estéticos, trabalhando apenas 12 horas por semana, mesmo que você esteja começando do absoluto zero ou não saiba qual procedimento utilizar. Então, você precisa se inscrever e lá, vai lá, assiste as aulas, faz os seus comentários, né? E o que vai acontecer também, gente? Agora aqui, que tá todo mundo aqui, eu acho que ninguém dormiu ainda, o Ítalo tá postando também a inscrição da live para a mentoria na sexta-feira. Então, como que é isso, Nilson? Se você não estava aqui semana passada ficou uma série de guerreiros aí. E se inscreveram para a live que ia acontecer na sexta-feira. O que aconteceu na sexta-feira? Eu escolhi lá, a gente sorteou 2 ou 3 pessoas e eu dei uma mentoria ao vivo. Por exemplo, hoje eu estou falando sobre transição. Então, na sexta-feira, vamos falar sobre essa transição. Quem que gostaria de fazer essa transição e gostaria de compartilhar suas dúvidas, os seus desafios ao vivo? Ah, Nilson, mas por que ao vivo? Por que eu tenho que entrar aqui no Instagram e todo mundo vê o que eu estou perguntando? Para ajudar outras pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando os meus conhecimentos à disposição de vocês, as minhas experiências à disposição de vocês, para compartilhar isso para inúmeras pessoas. Imagina se um dia, no horário desse, se eu tivesse alugado uma sala no hotel, se iam ter mais de 60, 70 pessoas me vendo. Ia ser o trânsito, ia ser a pandemia, ia ser um monte de coisa, mas aqui ao vivo, quem quer, até no trânsito, está lá com o celular ligado, ouvindo o que eu estou falando. Então, a inscrição para essa mentoria da sexta-feira não tem nada a ver com a inscrição da semana passada. Ah, semana passada eu já me inscrevi. Psh, esquece, aquela já foi. A gente fez a inscrição, a gente já chamou as pessoas que estavam inscritas. Quem não se inscreveu, o presente que ela ficou foi o presente
de ter visto as colegas perguntando aqui e aprendendo. Agora, fala assim, putz, eu não fui chamado semana passada, quero ser chamado essa semana. Então, se inscreve de novo, tá bom? Então, se inscreve de novo. Aqui, a Helena está falando, por que tem online para compartilhar por WhatsApp? Olha, uma outra coisa. A gente colocou aqui o link para a jornada da semana, para a jornada da estética avançada que lucra, né? Algumas pessoas durante o dia, não consegui me inscrever. Na verdade, é provável que você tenha até se inscrito, mas é que já encheram os grupos de WhatsApp, não deu tempo da gente trocar, então foi uma loucura. Mas se você tem dúvida que você está inscrita para a jornada, clica no link e se inscreve novamente, não tem problema nenhum. Você vai receber um e-mail de confirmação, você confirma, e aí o que você faz? Já entra no grupo de WhatsApp da jornada da estética avançada que lucra. Para quê? Para você receber as informações, inclusive no seu WhatsApp. Se você esqueceu do horário da live, quando começar a live, você vai receber uma mensagem lá, ó, tá começando a live, a gente está ao vivo. Ah, começou a aula 1, olha lá, a aula 1 está disponível, e assim por diante, né? Então, essas informações que a gente deixa disponível, né? Então, é assim, a gente vai de novo. Sexta-feira, o que eu vou fazer? Vou ver todo mundo que está inscrito, vou fazer igual eu fiz semana passada. Semana passada eu mandei um WhatsApp um por um, falando assim, ó, esteja presente às 19 horas, porque eu vou chamar. Se eu chamar e a pessoa não estiver, o que eu faço? Chamo outra, tá? Então, é assim.